Bem-vindos de novo, que bom que vocês voltaram. Aí. Bem-vindos de volta. Ai, meu Deus, que loucura é essa? Vamos tentar então só dar um fechamento aí. E o pessoal tá entrando de novo. Então, não, eu só estava falando o seguinte, que uma vez me pergunta assim, quem criou o diabo? Primeiro que esse negócio de diabo é bobagem, besteirada, mas quem criou o diabo foi Deus, porque como se ele fosse uma espécie de obstáculo para que a gente, através do obstáculo, pudéssemos saltar, expandir a consciência, essa coisa toda. A sombra, ela é filha da luz. A sombra não existe sem luz. A sombra não existe sem luz. Existe a luz, a sombra aparece. Quando algum corpo se manifesta. Se nenhum corpo se manifesta, não há sombra. Mas quando um corpo se manifesta na luz, há sombra. Então, é um jogo que não fui eu que inventei nem você, é um jogo maravilhoso, difícil, porque na nossa cabecinha cartesiana, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, bobagem, bobagem. Né? Mas enfim, eu acho que você anotou mais alguma coisa. Gente, obrigado por vocês não É, desistirem da gente. Vocês não desistirem da engraçado, gente. né? Achei que ia ficar só nós dois aqui conversando. É... aquilo que você falou, né, da importância, né, de existir algumas religiões, de algumas pessoas precisarem, né, dessas religiões, mas ao mesmo tempo a gente fazer o exercício de ter um pouco de senso crítico, né, e assim, de conseguir experimentar a vida, né, sem medo de ser punido, né, por esse Deus, né, algoz, né, de que algumas religiões colocam, né, ou esse pastor, ou o olhar daquela comunidade religiosa, né, ter essa audácia de viver a vida, né, de experimentar. Por isso eu gosto tanto do Tantra, né? O Tantra, ele fala, quando eu li aquele Yoga Sutra de Patanjali, quando eu estava estudando yoga, eu falei, mas que saco, como assim eu nego, isso aqui não é real? É real, né? Não é o agora? Então agora é real meu corpo. Então eu nego o que eu sinto por esse corpo, né? O que eu sinto não é divino. E aí o Tantra vem e fala, não, é divino, né? Você consegue sentir Deus no corpo também, então... E E você falou uma coisa muito bonita, experienciar a vida. Experienciar a vida. é, Você falou aí, né? porque e assim, uma coisa clara, né, assim, que eu vejo, né, apesar de acreditar em outros seres, né, enfim, mas o mal, né, ele vem da mente, né, dessa mente que está presa nessa dualidade, né, que está presa nessa polaridade, né, então, dissolver essa polaridade, eu acho que é a grande, eu acho que que é o caminho, né, de não se misturar com ela, né, mesmo com esse ego, com essa mente ativa. Agora é interessante, você quando fala de dissolver a dualidade, né, através. As pessoas ouvem e dizem assim, ah, é mesmo, é mesmo. Como é que eu faço para dissolver? Qual é a técnica? Aí vem umas 19 técnicas para dissolver, e aí as pessoas fazem, e lá pelas tantas desistem. Olha só, quando nós vivemos em imersão, isso tudo vai se recolocando. Quando nós vivemos em imersão, imersão no presente, imersão na presença, quando a gente vive em imersão na presença, tudo isso vai sendo recolocado, vai sendo revitalizado, sem precisar de altas técnicas. As técnicas são legais, mas a gente pode ficar adicto das técnicas. A gente pode usar as técnicas como um tipo de droga, quando na verdade a imersão na presença, no presente, é na presença de quem? Na presença do agora. O dia que a gente conseguir olhar o agora como um corpo, porra, alguma coisa começa a mudar. Você começa até a se confidenciar, começa a falar e começa a ouvir. Você começa a ouvir também algumas sugestões, que a gente pode chamar na boa de intuição, a gente pode chamar de intuição, de premonição, né? De insight, Sim. né? Mas enfim, A última coisa só, Sérgio, que eu anotei aqui, né, é que você falou da questão de religião e política,
e hoje, assim, vamos falar do Brasil, né? Estamos aqui, né? Estamos vivendo a mesma coisa enquanto coletivo. Somos um país deprimido, né? E somos um país aí que se diz religioso também, né? Então, começa a se ver também já, né, de uma forma grande, né, que a religião só não está bastando, né? Só a religião já não me faz ter essa conexão com esse divino, né, com esse Deus. Porque senão eu não estava tão deprimido, eu não estava precisando de tanto remédio controlado. Né? Então, o que é que está faltando além, né, de estar conectado a uma religião? Se essa fosse uma pergunta da prova, e só tivesse um espaço de uma linha para responder, eu diria consciência. Ponto. Né? Consciência. Quando você percebe que existe uma equipe bem treinada para não estimular a tua consciência, as próprias religiões, elas não têm menor compromisso com a consciência. Porque você repara uma coisa, se você descobre, você percebe que Deus está dentro de você e você pode ouvi-lo, percebê-lo, o que você vai fazer dentro de um templo, de uma igreja, quando o templo é aqui e o templo é agora? Entendeu? Se tem alguma pessoa querendo perguntar aí, sou poema? Será? Não sei. Não, acho que... Ela fez uma colocação. Extraordinário seu estudo e muito bonito seu coração. Que quer compartilhar com a gente. Quem é que falou? Sou poema, né? Sou poema. Só podia ser o poema. Fala, Luana. Obrigado, Luana. Mas você entende, é uma coisa muito curiosa. Se você tem uma religião e o sacerdote é o intermediário entre você e Deus, se você não precisa do intermediário, essa igreja quebra. Entendeu? Então eu quero que você sempre precise do intermediário. Eu sou o teu intermediário, eu posso te levar a Deus. Venha para cá todos os domingos. Entendeu? E se eu encontrar Deus dentro de mim? Você é muito pecadora para encontrar Deus dentro de você. Esse lixo está há milênios. Esse lixo está há milênios, entendeu? Então, é consciência. Agora, é o seguinte, hein? É o seguinte. Preste atenção no que eu vou te dizer. Talvez você possa me dizer o seguinte, nós estamos vivendo um momento onde algumas religiões, assim, fanáticas ou religiões anticrísticas, né, podemos dizer isso, algumas religiões anticrísticas estão tomando poder, vamos dizer assim, né? Eu digo assim, e sabe por quê, né? Porque nós entramos, a partir do dia 21 de dezembro, numa nova era, de 200 anos, não é era de aquário, não, é numa era de ar. Né? A conjunção Júpiter-Saturno em aquário, são 20 anos em aquário, depois 20 anos em gêmeos, em Libra, durante 200 anos. E o elemento ar não é um elemento aficionado a religiões. Por quê? Tem a ver com o pensamento, com a filosofia, com o questionamento, com o aspecto democrático de você poder relativizar. Então, essas igrejas anticrísticas, elas têm que crescer porque elas são muito ameaçadas. E elas vão tombar. Elas vão tombar. E eu te diria que isso não depende nem de fulano, nem de beltrano. Os mandatos do céu, por si só, vão orientar alguns grupos, vão orientar alguns seres aqui no planeta para derrubar porque as religiões são um mecanismo de nos proteger da experiência em Deus. As religiões são um mecanismo de nos proteger da experiência em Deus. Você quer ter uma relação direta com Deus, mas as religiões elas não podem te permitir isso. Isso, no mínimo, é obsceno. Isso, no mínimo, é obsceno. Se você tiver uma relação direta com Deus, isso é pornografia. Você tem que beber na fonte de um livro sagrado escrito por um homem, ou por 10 homens, ou por 30 homens, né, com interesses XYZ.
Mas você não pode encontrar Deus no rio, na montanha, na natureza, dentro de você. Você tem que encontrar num livro e que alguém interprete para você esse livro. Não? Exatamente. Exatamente. Eu Pois acho é. que é uma dificuldade realmente de crescer, né? De querer andar com as próprias pernas, né? Sustentar-se nelas, né? Bem, É isso. Não tivemos mais perguntas. confesso, Fala, aqui, ó, fala sobre pecado e moral nessa ótica da não dualidade. O Orion está perguntando. o pecado e Moral, na ótica da não dualidade. eu acho o seguinte, a China ela tem um exemplo muito interessante de dois indivíduos, um chamado Confúcio e o outro Lao Tse. Confúcio, ele teve uma missão jurídica, de organização moral, de estados conflitantes em guerras. Então, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, não se faça isso, faz aquilo. E isso tem uma importância. Isso tem uma importância. Você botar ordem na casa é uma função, inclusive, saturnina, uma função de Saturno. Olha, é o seguinte, você não pode comer essas besteiras que faz mal para você. Não come isso, não. Você tem que comer uma coisa legal, bacana, interessante. Entendeu? Mas Lao Tse, na qual, na verdade, eu tenho toda uma inclinação, muito mais do que Confúcio, quando as pessoas não têm um superego bem estruturado, elas precisam de igrejas muito rígidas. Quando a pessoa tem um superego nutrido, você dá conta de se organizar, você dá conta de não fazer bobagem, de não fazer besteira. Em linguagem astrológica, o superego é Saturno. Dependendo de como Saturno esteja, se o teu Saturno está muito mal no mapa, muito mal colocado, poxa, você vai querer um pai que te diz, olha, isso está certo, está errado, não faz isso, faz aquilo, não sei o que. Quando o teu Saturno está bem colocado, você é o teu próprio pai também. Né? Você exerce a tua autoridade. Então, o aspecto moral, ele tem uma função importante. Acima da moral está a ética. Né? Acima da moral está a ética. A moral é um aspecto denso de organização civilizatória, porque se a gente não tem minimamente regras morais, isso aqui é barbárie. Se, eu diria, se já tendo, se já tendo essas regras morais, com Constituição, com tudo que o vale, a gente já vive uma barbárie de alguma forma, e não é só o privilégio do Brasil, não, entendeu? Agora, o pecado, eu diria o seguinte, o pecado não me interessa associar o pecado a um desvio moral, não me interessa isso. Me interessa dizer que o pecado é virar as costas para o self, virar as costas para o ser que é, virar as costas para a fonte primordial, virar as costas para Deus. Quando você vira as costas para essas pulsões individuadoras, quando você vira as costas para essas pulsões unicistas, a gente vai para a cisão, a gente cai para a cisão. E aí o pecado, a gente peca. Quando a gente estimula na cisão, a gente peca. Quando a gente olha para o feminino e dá vontade da porrada, quando o feminino olha para o masculino e dá vontade de se vingar, a gente peca. Porque a gente não está em confluência com a natureza da fonte, a natureza de Deus, a natureza do self, a natureza do ser que é. E para mim pecado é isso, não é violar uma lei moral. Alguém escreveu uma pequena Bíblia aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. A Lu. Sobre a evolução, existe alguma meta evolutiva a ser cumprida? Diga qual seria esse estado evolutivo ideal? Eu não vou dizer ideal, não. Eu vou dizer o seguinte: existe a singularidade do indivíduo numa evolução. Por exemplo,
a evolução de João, a evolução de Maria, de Beatriz, de Renato, de Henrique, cada evolução é feita com uma singularidade, com uma diferenciação, de uma maneira, mas todos vão chegar no mesmo lugar, mais cedo ou mais tarde, ou mais tarde ou mais tarde, que é ser amor. Ser amor. Ser amor é ser plenamente consciente. Ser plenamente consciente é você ter integrado esse jogo de luz e sombra, você ter integrado esse jogo de masculino e feminino. Isso tudo não vem através de um desejo nosso. Marquei uma terapia porque eu pedi para minha terapeuta me ajudar a integrar os meus opostos e tão logo eu integre, eu vou ascender. Isso não é assim. O processo é um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de imersão na psique, de mergulho na psique, que é esse caldo. Na psique você tem uma série de instâncias, uma série de coágulos que precisam, uma série de ilhas que precisam virar oceano. Dentro da psique nós temos uma série de ilhas, uma série de continentes que precisam virar oceano. O desejo da psique, ou o desejo da alma, é que só exista um único oceano. Mas a gente tem continentes. Continentes que, por um lado, são traumas, por outro lado, são potências. Quando isso tudo está integrado, tudo vira um oceano só. O nome disso chama-se iluminação, estado de beatitude, estado de bem-aventurança, estando na porta do nirvana, quer dizer, na porta do processo de ascensão. Então, a evolução para todos é nós nos tornarmos plenamente conscientes e, por isso, tornarmos amor. Não é amarmos a fulano, é sermos amor. Ser amor é uma lanterna que ilumina 360 graus. Eu falei lanterna? Não, eu falei lanterna, está errado. É uma lâmpada. Tá? Normalmente a gente conhece o amor da lanterna. O amor da lanterna é focal. Você ama um filho, você ama o pai, você ama o marido. Né? Mas quando você acende uma lâmpada, que não é num abajur, mas é numa lâmpada, ilumina 360 graus. Entendeu? Que é o amor ágape, que é para onde a gente está indo. Né? Mas temos que fazer o dever de casa, né? A Lígia reforça aqui o que você falou, que pecado é errar o alvo. O alvo é ser consciência. E aí, a Lu pergunta, tipo, o que a gente está fazendo aqui? Eu acho que você já respondeu, né? A gente está fazendo aqui uma live. O que a gente está fazendo aqui é isso, né? Tentar dissolver os coágulos, né? Exatamente. Aliás, nós estamos fazendo duas lives, isso é coisa rara. Mistura. Como é que é? Alquimia, né? Alquimia. Aliás, nós estamos fazendo duas lives, né? Não é uma só, não, né? Ficou, né? Para quem... Foi só que você falou da abundância do Instagram, ele negou as horinhas a mais. Qual é o primeiro passo para ser amor? Estou perguntando aqui. Quem seria o para a casa principal? A presença é um deles? Quem seria o quê? Eu acho que ela quis dizer qual seria o para a casa principal? Qual é o primeiro passo para ser amor? A presença seria o deles? Ou o primeiro deles? Não, o primeiro passo é tornar-se mais e mais consciente. Conhecer-se. O primeiro passo é 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 conhecer-se. E a partir daí, né, para quem está chegando agora, só para lembrar que essa é a live parte 2, número 2, parte 2, tá? Parte 2, porque o Instagram achou que falar sobre Deus é muito puxado, diminuiu aí, né, o tempo. Você é muito doido, né? Quem que vai falar sobre Deus em 1 hora, né? Só assim mesmo. O pessoal tá falando aqui, essa live precisa de mais lives, né? Que foi muito profundo. De fato né? A gente sai mexida. Todo mundo vai sonhar essa noite, talvez. Pois é, então vou logo anunciando uma coisa. No dia 21 de julho, no dia do meu aniversário,
eu e Lígia vamos fazer uma live na Terra de Judá sobre o plano. É uma revelação. Tá? Então, cai numa quarta-feira. Eu e Lígia vamos falar pela Terra de Judá, uma live chamada O Plano, uma revelação, onde uma parte de tudo que foi dito aqui vai estar presente, mas é a tentativa de sabe que quando você vai para terapia, que o casamento não está bem, você não está feliz no trabalho, essas coisas, quando você chega lá, o terapeuta fala assim, me fale da sua história. E a pessoa começa a contar. Não, eu vim aqui porque o meu marido está assim, assado, cozido. Eu sei, mas me fale, como foi sua infância? É assim que começa. Por que a nossa alta no divã da vida não poderia ser começando a gente contar a nossa história? Mas não é contar a história a partir de Pedro Álvares Cabral, não. É começar a contar a nossa história a partir de Deus. Cabral foi ontem à noite, entendeu? Então, essa live do dia 21 de julho, ela vai apenas trazer alguns elementos sobre aquilo que eu e Lígia entendemos sobre o plano, né? E uma espécie de revelação disso, porque a nossa cabecinha está com muita informação apequenada e a gente cada vez fica menorzinho, a gente vai ficando menorzinho, desejando coisas, sabe? Nós somos Budas vivos, nós somos Cristos vivos, nós somos, né, porque idealiza, né, que esses seres são seres perfeitos, que não têm defeitos. Olha, tem cara e caspa, unha encravada, e tem um coração gigantesco, entendeu? Às vezes pode expulsar os vendilhões do templo, outras vezes pode comer uma carne de porco passada e morrer por conta disso, entendeu? Mas o que conta é o coração, em outras palavras, a consciência, entendeu? Então, né? Bem, é isso. É isso. Vamos abrir a terceira live agora, não? Vamos. Então, a terceira vai ser dia 21, né? Vocês vão falar disso também, né? De algo muito, muito profundo. Vamos falar disso. Eu sei e a gente ganha presente. Então, tá tudo certo. Paciência. Carol, um beijo para você. Você quer deixar um recado e tornar-se presente? Escuta, olha só. Quem quiser ficar mais confuso ainda, né? Quem quiser se enrolar mais do que já está, é gratuito, entre no Tornar-se Presente, um grupo de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação. É gratuito, é um trabalho muito bonito da Terra de Judá, via WhatsApp. O telefone para você pedir para entrar é DDD 21 98505 8500, com a Rosa. E são 5 terapeutas produzindo conteúdo diariamente ao longo de 365 dias do ano, com uma gratuidade, tá bom? Alguém falou alguma coisa ali? Estão perguntando se der tempo, se você pode falar sobre o acesso ao divino da matriz africana. A rejeição e preconceito podem ser pelo fato dessa visão nos conectar mais diretamente à fonte, à natureza? Cara, isso é muito bonito, isso. Vocês sabem que quando você pega as religiões asiáticas, né? Você pega, por exemplo, a Índia, pega a China, a natureza está super presente. A natureza está super presente, como se fosse, na verdade, o grande livro sagrado, a grande Bíblia e a natureza. Aí você parte para um cristianismo institucionalizado, um catolicismo, onde a natureza não faz parte, não é presente. A África, ela tem uma instintualidade. Ali tem florestas, ali tem animais, ali tem negros sexualizados, felizes. Talvez essa pudesse ser a religião número 1. Talvez essa pudesse ser a religião, ou melhor, a religiosidade número 1.
Você pensar que é um lugar onde tem florestas, onde tem animais, onde tem negros lindíssimos, sim, mas passam fome, passam fome. Isso é outra coisa, que no Brasil também passam fome. A questão não é essa de passar, eu estou falando da potência, eu estou focalizando na potência. Porque se eu for focalizar na impotência, aí é um vale de lágrimas. Para mim, a África é potência. E todos os deuses africanos são atributos de um único Deus. Sabe, assim como cada signo é um atributo dessa serpente, desse Ouroboros chamado zodíaco. O zodíaco é uma serpente que morde o próprio rabo, ou seja, um Ouroboros. E cada signo, né, representa um atributo dessa serpente que a gente pode chamar de Kundalini também. E a mesma coisa se dá com toda essa mitologia africana falando desses atributos, que tem uma potência erótica, uma potência telúrica, uma potência misteriosa. Eu acho vivo, eu acho absolutamente vivo, sabe? Às vezes eu penso que quanto menos livro você tem numa religiosidade, quanto mais experiência viva, eu falo isso tendo milhares de livros aqui na biblioteca de casa. Ao mesmo tempo, eu moro numa floresta, eu moro num quintal de 48 mil metros quadrados. Se você entrar no Google Earth, você não vai conseguir enxergar a casa, porque aqui é floresta por tudo que é lado. Floresta tem rio, tem cachoeira, tem lago, tem tudo. São 48 mil. Então, essa é uma junção muito, muito bacana da civilização com o natural. A civilização é você poder ter uma biblioteca com vários livros e poder ler. O natural é você largar isso tudo, se meter na natureza e ouvir, né, o que a natureza te diz. E a África, pelo amor de Deus, e o privilégio do Brasil ser um derivativo da África, um privilégio nosso, né? A gente tem uma natureza, a princípio, tríplice, né, dessa força indígena tão depreciada nesse momento sombrio, né? Essa força africana dentro da gente, e uma força europeia também, que é uma força europeia interessante, né? Porque a força europeia também traz um aspecto do racional mental, e o português até que nem é tanto racional, nem é tão mental, ele é bastante sentimental também. Eu fico muito triste de perceber que a Constituição do Brasil e a Constituição do brasileiro é tão absurdamente potente, e a gente não consegue ser campeão, a gente empata 0-0, a gente perde, a gente não consegue mostrar a nossa cara de fato, né? Eu sei que isso vai mudar, não acredito no curtíssimo prazo, mas sei que isso vai mudar porque você não consegue destruir um Brasil, né? Consegue, você vai se esforçar muito, o Brasil é mais forte, né? Apesar de... Não, com certeza, você tem a certeza disso. Porque é isso também, os indígenas estão aí, né, lutando, estão indo lá, né, entregando rosas para quem está atirando neles, né, pedindo pela terra. Um povo guerreiro. Pois é. Bem, será que a gente consegue terminar? Sim, aqui, ó, a Lu tá falando que hoje foi tipo, tô explicando para te confundir. Tom Zé? Tom Zé. Beijo, Lígia. Ela continuou. Tô confundindo para te esclarecer. Continua a música. É isso, Sérgio. Não tem mais perguntas, não. Muito bom. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada a todos que voltaram também com a gente, que estiveram aí presentes. E vai dar mais alguma... na última, a gente tem feito uma vez por mês, não é isso? Uma vez por mês. Então, na última quarta, nós estamos juntos. É isso aí. Na última quarta de todo mês, a gente está juntos. Eu e o Sérgio aqui. Deve ser 28, se não me engano, deve ser 28 de julho. A gente continua. Vamos ver o tema. A gente tinha comentado que o tema seria o rim, né? Vamos ver se é isso mesmo. A gente vê. Se a gente volta para os órgãos ou se surge outra coisa aí. Vamos viver lá agora. Boa noite a todos. Obrigado. Gratidão. Obrigado.
Até. Até. Tchau, obrigado. Tchau.